Olá, muito bom dia, graça e paz a todos. Vamos falar de redes. O que as nossas muitas redes têm feito? Tem pescado os homens ou tem feito pecar aos homens? Vem comigo aqui na segunda carta ao Timóteo, no capítulo 2, a partir do verso 23. A palavra do Senhor diz assim: Rejeitais as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se, porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade, e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade deles estão presos. Rejeita as questões loucas e sem instrução. Esses tempos de cada vez mais redes sociais, somos cercados por todo tipo de informação. E não só informação, mas também desinformação. Parece que a todo momento somos chamados a nos posicionarmos. Cada semana surge um assunto novo, uma polêmica nova. Até com eu encaro com um certo choque que existe até mesmo canais de fofoca cristão, ainda que eu entenda que é incompatível o adjetivo cristão e a palavra fofoca na mesma frase, mas não com muito esforço a gente consegue encontrar. E somos fomentados a todo momento a ficar nos posicionando para comentar sobre a queda de um irmão, sobre a fala de um irmão, sobre o posicionamento de determinado pastor. Também, por vezes, somos convidados a nos posicionar sobre questões seculares, sobre a fala de um político, sobre a fala de um cantor, uma afronta. E eu vejo que a gente vai se perdendo em meio a essas redes. O Espírito do Senhor, o Espírito a qual fomos chamados, vai se diluindo. A gente percebe. Eu gosto muito dessa segunda carta de Paulo, por conta da sua posição, apesar dele estar ali prestes a sair da cadeia para se encontrar com o Senhor Jesus, como ele mesmo fala, logo vai ser entregue como oferta de libação. A morte iminente não deixa ele se envolver em questões mundanas, pouco proveitosas, tolas e inúteis, ou questões loucas e sem instrução, como ele mesmo coloca. Mas ele se levanta ali como um valente, instruindo seu jovem pupilo, o Timóteo, a se manter firme, a ter coragem, a não dar para trás naquilo ao qual ele foi chamado. Isso porque ele nos apresenta ali um evangelho nada açucarado, muito diferente do que a gente encontra nos púlpitos hoje em dia do Brasil. Não é um evangelho cheio de vitórias, de ordenanças a Deus, de louvores a si mesmo, dizendo que vamos alcançar isso e aquilo em Deus e que tudo vai dar certo, mas apresenta um evangelho de perseguição. Um evangelho onde o mundo se ergue, não só para acusar, mas naquele momento para matar. Um evangelho de solidão, onde ele fala que muitos ali o abandonaram. Um evangelho com muitos ali se colocam com vergonha do próprio evangelho, da própria tábua de salvação, o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gosto particularmente dessa carta, por essa conjuntura. E ali não há tempo para as questões menos importantes. Ele usa todos os recursos que ele tem, seja de fala, seja de escrita,
para pregar o Evangelho, mostrar ele como ele é e como deve ser a posição do cristão perseverante, que é uma carta de perseverança. É uma carta que nos convida a perseverar e não importa aqui. E aí, dois séculos depois, a gente vê uma cristandade ainda firme pela graça do Senhor, mas tão perdida em questões tão menores, como se a nossa opinião sobre os hypes do momento, sobre as questões do momento fosse importante. Como se fôssemos convidados a julgar as grandes questões do mundo e não a pregar o Senhor Jesus. Eu vejo que a gente tem se perdido nas muitas redes. Lança a tua rede. Temos lançado as nossas redes, mas se enroscado nelas mesmas, por questões tão pequenas, tão menores. E vamos anunciando não um Cristo verdadeiro, a qual se apresenta como o Salvador desse mundo, mas um Cristo apegado a questões menores, as fofocas, a acusar o irmão disso ou daquilo, a apontar nosso dedo, que já nessa altura não é tão santo assim. Rejeite as questões loucas e sem instrução. Será que temos usado as nossas redes, os nossos meios de alcance para falar de Cristo, para pegar a Cristo? Ou por contendas menores, ou por questões loucas, como é dito aqui? Será que temos usado as nossas redes para ensinar? Ou para confundir aqueles que ainda nem alcançaram a Cristo Jesus ainda? Que sejamos nós, aqueles que são levantados por Cristo, os primeiros a serem exortados e julgados. Que nos colocamos sobre a régua de Deus. Gosto particularmente da passagem também 15, que diz com o que Paulo aconselha a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Nos colocamos debaixo dessa aprovação dia a dia, no escrutínio do Senhor, falando: Senhor, sonda o que eu tenho feito, sonda o meu coração, sonda os meus intentos, aprova-me ou desaprova-me para me aprovar. Será que o que eu tenho feito, será que o que eu tenho falado, será que o que eu tenho ocupado o meu tempo nas redes sociais glorifica o teu nome? Será que eu tenho dado lugar à ira contra aquilo que eu não concordo, que eu não entendo? Eu tenho pregado ao teu santo nome. Será que o Senhor aprova o que eu tenho feito? Rejeita as questões loucas e sem instrução. Que possamos refletir nisso no nosso andar, nas redes sociais do mundo, que no fundo é virtual, a qual não somos de fato presença constante, mas o que faz a diferença nesse mundo real a qual saímos aí fora para lidar com as pessoas de carne e osso, os nossos amigos no trabalho, os nossos parentes, nossos amigos nas escolas e faculdades. Será que eles conseguem enxergar Cristo em nós quando abre as nossas redes sociais? Possamos refletir nisso essa manhã, que Deus nos abençoe nessa missão. Nos somos chamados, aonde estivermos, a sermos cristãos. Que Deus seja louvado e abençoe a todos. Até a próxima.